Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 2 de Atos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então todos ali naquela casa, assentados, suas meditações, suas orações e suas conversas, e vem esse vento veemente e impetuoso e enche toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. A língua de fogo era a centelha divina vindo dos espíritos puros para os envolver e dar a eles poderes especiais. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Então, cada um daqueles receberam um espírito de uma daquelas regiões das quais eles falavam as línguas. Logicamente que esse fenômeno de falar outras línguas depende de uma série de fatores, mas os apóstolos eram médiuns treinados por ninguém menos que Jesus para aquele momento, haviam convivido com Jesus. E ali, então, eles começam a falar segundo os ensinamentos dados, segundo o que foi oferecido, para que eles falassem por aquele Espírito. E, em Jerusalém, estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então, vários religiosos judeus estavam ali reunidos, voltando a habitar Jerusalém. Cada um falava o seu idioma. E, correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. A multidão ali estava, e cada um fazendo seu discurso, cada um em um idioma apropriado àquele grupo, ao qual eles poderiam entender, poderiam compreender os ensinamentos do Pai. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E eles começaram a falar, mesmo sendo galileus, todos falavam na língua apropriada àquela pessoa daquela terra, de onde havia vindo. Então, das mais variadas regiões da terra, tinha ali pessoas, e elas ouviam exatamente no seu idioma. Esse fenômeno é muito comum no meio mediúnico, como xenoglosia, a falar idiomas diferentes, falar até algumas vezes em idiomas distintos. E ali nós temos que entender que os apóstolos estavam falando para pessoas que eram judeus, mas não eram de Jerusalém, não eram de Israel, e muitos não sabiam falar fluentemente o idioma que falava assim em Jerusalém, ainda mantendo as tradições do seu povo, da região onde ele tinha vindo. Mas os discípulos, cada um falava o idioma que desse a entender aquela pessoa. Partos e Medos, Elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então eram vários idiomas, e cada um ali estava dentre os apóstolos que falaria naquele idioma, para que aquelas pessoas pudessem ouvir sobre Deus, compreender sobre Deus, compreender sobre os ensinamentos de Jesus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo
uns para os outros. O que é isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Mosto é sumo de uvas sem fermentação. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Aí Pedro começa a tomar a liderança, começa a chamá-los para o cumprimento de um entendimento, o cumprimento de um dever. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E aí a prudência de Pedro, não falar que Jesus tinha ensinado isso, mas mostrando que o profeta Joel havia dito que os espíritos superiores, os espíritos bons, iriam ser derramados pela terra para fazer com que as leis divinas fossem cumpridas, fossem esclarecidas nos corações humanos. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Então, exortando o profeta Joel, que já tinha dito que num determinado momento esse fenômeno iria acontecer, quando os bons espíritos pudessem utilizar daqueles médiuns para esclarecer as pessoas acerca do reino de Deus. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então, um momento que um eclipse, provavelmente, mostrando para nós que teria fenômenos para que nós pudéssemos começar a perceber que após aquele fenômeno viria acontecimentos dos mais variados. E sempre é assim. Cada vez que acontece algum fenômeno diferente, acontece também uma ação, uma reação diferente aqui na Terra. Porque tudo está entrelaçado, tudo é energia. E as interações de energia, logicamente, geram fenômenos. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. Então, nos momentos difíceis, saibamos evocar o nome de Deus. Jesus, em nome de Deus, abençoa-nos. Mas evocar com o coração puro, evocar com os bons sentimentos. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como nós mesmos bem sabeis. Aqui, depois de prepará-los com a sua sabedoria para lembrar do profeta Joel, aqui ele mostra Jesus, fazendo seus prodígios, suas maravilhas e suas curas, mostrando os sinais que Jesus mostrou ao mundo. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Aqui ele lembra que Jesus foi morto por pessoas injustas, pessoas insanas que naquele momento tomaram todas as ações para prejudicar o trabalho do Senhor. Mas também nos lembra que, assim como Deus prometeu,
Jesus ressuscitou das ânsias da morte, saiu do sepulcro, desmaterializou seu corpo e seguiu trabalhando no bem até o momento da sua ascensão ao Pai. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda minha carne há de repousar em esperança. Aí ele traz as palavras de Davi, mostrando que já tinha percebido que o Senhor estaria no mundo para nos consolar, para nos esclarecer. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo seja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida. Com a sua face me encherá de júbilo. E aí ele vai mostrando a esperança de Davi de não ficar preso no Hades, as regiões inferiores do mundo espiritual. Ele precisava, então, exaltar o amor a Deus para poder ascender após a morte. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta e sabendo de que Deus lhe havia prometido um juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. E ali, Pedro, exortando as pessoas a compreenderem que Davi fez muito por Jerusalém, fez muito por Israel, para poder ter ali o Cristo, para nos servir de guia e modelo. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Então Davi já dizia que Jesus não teria nenhuma corrupção na carne, e muito menos a sua alma ficaria no Hades. Portanto, os discípulos viam subir e descer dos céus, materializando entre eles, dando o recado necessário, e depois ascendia o plano espiritual. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Jesus deixou o túmulo vazio. Jesus desmaterializou o corpo. Jesus comunicava com eles, aparecia para eles. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Polidamente, educadamente, baseado na lei, Pedro vai mostrando para aquele povo que Jesus tinha prometido tudo aquilo, que Jesus estava oferecendo aquela dádiva para que todos pudessem sentir, ouvir e se deleitar nos ensinamentos sagrados. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por os cabelos de teus pés. Saiba, pois, com clareza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, usando todas as palavras do profeta, todas as profecias que Davi havia feito sobre a vinda do Cristo, ele vai esclarecendo às pessoas que Jesus era o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para nos amparar, para nos ajudar, para iluminar nossos caminhos. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Ao serem tocados então das informações
tão bem organizadas por Pedro, tão bem faladas por Pedro, para que eles entendessem que Jesus era o Cristo enviado de Deus, mostrando as bases das Escrituras antigas, e eles se comovem, se estarrecem e querem saber o que fazem. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí ele já deu uma resposta dura demais para alguns, que eles teriam que se arrepender, tudo bem, se arrependeriam, mas na hora de batizar em nome de Jesus, para receber o perdão dos pecados, e também receberiam o dom do Espírito Santo, seria recompensa. Eles estariam dispostos? Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa não é para um, é para todos nós, para os filhos, para os que estão longe, para todos aqueles que Deus chamar para o cumprimento da lei, para ajudar a humanidade a evoluir, ajudar a humanidade a crescer. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Tomai cuidado daqueles que estão em torno de vós. Tomai cuidado das ações dessas pessoas têm pelo mundo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Todos aceitaram ser batizados. Todos aceitaram de bom grado receber aquela palavra, e naquele dia mais de 3.000 foram convertidos ao Cristo. Mais de 3.000 almas começaram a se desligar do passado para buscar conquistar um futuro. É o objetivo que todos nós devemos procurar fazer nesta existência. Largar o nosso passado de crimes, de maldades, de implicâncias, de coisas fúteis, e buscarmos as coisas redentoras que vêm do Cristo, que vêm de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Cada um tinha sua parcela a cumprir, e cada um tinha sua ação a praticar. Mas também eles tinham que aprender a partir o pão e as orações. E estar em comunhão no pão e nas orações. Assim era perseverar na doutrina que os apóstolos ensinavam. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Ali, a partir daquele momento, houve uma grande transformação. Todos compartilhavam de tudo, todos se livravam dos seus bens materiais e ajudavam-se mutuamente, a cada um segundo a sua necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Sentavam à mesa, davam graças, cada um trabalhando alegremente, com o coração feliz, compartilhavam o pão, compartilhavam as alegrias do coração. E todos estavam ali para contribuírem com as forças do bem. Todos estavam ali para contribuírem com aquele ideal nascente, para criarem a igreja do Senhor, junto àqueles que se salvariam de si mesmos, para buscar novo caminho sob as luzes redentoras do Evangelho de Jesus Cristo. Que as bênçãos do Senhor nos envolvam e nos fortaleça, e nós vos pedimos,
deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos. Ajude-nos a divulgar o canal.